Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de um caso que foi resolvido 20 anos depois. O caso aconteceu em 1998 e só em 2018 a pessoa responsável por aquilo foi preso. É um caso da província de Limburgo, com certeza eu nunca trouxe um caso de lá. Então vocês vão ver que os nomes das cidades ali, dos locais que acontecem, as coisas são diferentes. Vou até ter um pouco de problema aqui na pronúncia, já que não tô acostumada com esse tipo de palavras e tal, já que é bem diferente aqui. Normalmente eu trago casos dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, assim fica um pouquinho mais fácil de pronunciar em inglês, mas aqui vou fazer o máximo. Se alguém for da região e quiser me ajudar a botar aqui como se pronuncia certinho o nome das cidades e tal, eu vou ficar muito agradecida. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que são mistério, desaparecimento, convido você a se inscrever no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. Também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Nicky Verstappen. Nicky Verstappen nasceu no dia 13 de março de 1987, em Heilbron, na província de Limburgo, Holanda. No dia 8 de agosto de 1998, o menino estava com 11 anos e ele e mais 36 outras crianças pegaram um ônibus de Heilbron para Bursum para participar de um acampamento de verão para crianças chamado The Ray Cop. O garoto tinha participado do acampamento no ano de 1996, então ele sabia mais ou menos como tudo funcionava. Tudo estava bem no acampamento, as crianças estavam se divertindo, participando de jogos, até que no dia 10 de agosto, Nicky não foi mais visto. As barracas do acampamento eram separadas e identificadas. Ele ficou com mais 4 meninos. Um de seus colegas de barraca disse que viu o menino mais ou menos às 5:30 da manhã daquele dia. Depois, ele apenas encontrou seus sapatos perto do seu saco de dormir. Os responsáveis pelo acampamento, por cuidar das crianças, iniciaram as buscas ali para ver talvez o garoto se perdeu na floresta, alguma coisa, mas ele não estava em lugar nenhum. É claro, eles ficaram muito preocupados. Avisaram os pais do Nick. E os pais do Nick avisaram a polícia, o pessoal do acampamento também avisou a polícia e as primeiras buscas pelo garoto foram iniciadas. Cerca de 200 pessoas se uniram para procurar o Nick, voluntários, policiais, que mantinham a esperança de encontrá-lo com vida. Muitos acreditaram que o garoto apenas se perdeu na floresta. As buscas por Nick não pararam e no dia 11 de agosto, por volta das 9 horas da noite, o corpo de Nicky Verstappen foi encontrado no Bosque de Pinheiros, Landgraf, uma cidade vizinha localizada também na província de Limburgo, cerca de 1 quilômetro de distância do acampamento. Seu corpo estava sem roupas da cintura para cima. À primeira vista parecia se tratar de um caso de abuso sexual, mas precisavam do exame para ter a certeza. No exame de autópsia realizado, a causa da morte não foi identificada, apesar dos sinais de asfixia, embora existisse a falta de evidências de sêmen e a incerteza sobre alguma violência sexual cometida contra o menino. Quando analisado, foram encontrados indícios que comprovaram os abusos. A quantidade de DNA na cena e no corpo era pequena e na época não foi possível fazer alguma coisa. Um tecido e um cigarro com DNA humano foram encontrados perto de onde o corpo do garoto foi encontrado. Como já estava bem escuro no local, a polícia, o pessoal ali resolveu dar uma pausa na investigação para esperar o dia seguinte amanhecer, só que um policial ele ficou responsável por cuidar da cena para que nada acontecesse, nenhum animal entrasse na cena, bagunçasse ali todas as evidências, tudo, ou até mesmo uma pessoa. Então ele ficou por lá, até que um homem de bicicleta passou pelo local. O policial que estava ali responsável, ele disse que a área estava isolada e perguntou por que aquele homem estava no meio da floresta de noite, era meio estranho, e ele disse apenas que era um morador local. Então a polícia anotou seu nome, ele fez algumas perguntas e liberou e acreditou que realmente ele apenas estava passando por ali e que não tinha nenhum envolvimento do caso, por mais suspeito que aquilo parecesse.
O primeiro suspeito do caso apareceu, e era Jos Barton, o fundador do acampamento. Ele foi muito interrogado pela polícia nos dias seguintes. Ex-diretor de uma escola primária local, Barton foi condenado por abuso sexual infantil e admitiu que estava perto da barraca em que Nick dormia às 6 horas da manhã do dia 10 de agosto. Durante a busca pela criança, ele apontou várias vezes na direção onde o corpo do garoto foi descoberto depois. Uma garota de 15 anos que frequentou o acampamento para adolescentes suspeitou que foi abusada pelo Barton enquanto ela dormia, mas ela não conseguiu confirmar. Nenhum dos funcionários do acampamento foi oficialmente considerado um suspeito. Jos Barton morreu em 2003, aos 85 anos. Uma recompensa foi oferecida pelo Ministério Público por informações sobre o assassino. Essa recompensa foi dobrada em 1999, com o dinheiro arrecadado pelo repórter policial Peter de Vries, que se tornou porta-voz da família Verstappen. Peter era um profissional conhecido pelo seu programa sobre crimes não solucionados. Ele pressionou muito as autoridades, então a equipe inicial de investigadores se separou em novembro de 1998 e uma nova equipe assumiu o caso. No dia 6 de abril de 1999, Peter Vries, em seu programa Crime Reporter, apresentou o caso de Nick. No ano 2000, a criança é homenageada com um monumento na igreja de sua cidade. Tempo depois, foi construído um novo monumento próximo ao local onde o Nick foi encontrado. No ano de 2001, a polícia prendeu um criminoso sexual. Muitas pessoas falaram que viram ele perto do acampamento e que ele poderia ser o responsável pela morte do Nick. A polícia fez uma série de investigações e não, ele não foi relacionado ao caso, nenhuma evidência foi encontrada que ligasse ele ao caso. E ele morreu no ano de 2003. Ainda em 2001, um serial killer chamado Martin Ney entra no radar das autoridades alemãs. O homem foi responsável pela morte de 3 meninos nos anos 1992, 95 e 2001. O ano de 1998 podemos dizer que se encaixa na lista e os crimes apresentavam semelhanças com a morte de Nick. Mais uma vez, a polícia não tinha evidências o suficiente que ligasse o serial killer ao crime de Nick. Um cozinheiro de um seminário, ele passou um período nesse acampamento bem na época em que aconteceu a morte do Nick. A polícia fez uma série de investigações com ele e foi comprovado que ele não estava no dia 10 no acampamento, então ele foi liberado, não tinha nenhuma evidência, não tinha nada. Depois um outro homem apareceu, a polícia mais uma vez fez uma série de investigações e mais uma vez não teve nenhuma evidência que relacionasse esse homem com o assassinato do Nick. Entre 7 e 8 cartas anônimas foram colocadas no monumento em homenagem ao menino. Nas cartas, o autor se declarava culpado pelo crime. As cartas foram colocadas entre 2005 e 2006. O monumento também foi vandalizado e a polícia conseguiu prendê-lo. O autor das danificações, chamado Eric A., é preso e seu DNA não é correspondente com o encontrado em Nick. Um mês depois, ele foi condenado a 3 meses de prisão por vandalismo. O tempo passou e a polícia simplesmente não encontrava nada que relacionasse alguém com o caso do Nick. Os DNAs não correspondiam na época, mas nós tivemos o avanço da tecnologia, então mais exames apareceram que podiam identificar o suspeito. Então foi aí, a gente pode dizer que foi a peça-chave desse caso. A polícia tinha uma pista muito importante que era o DNA, então eles focaram nisso para encontrar o assassino. Entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000, 35 homens participaram de um teste de DNA, mas nenhuma das amostras correspondia às encontradas na cena do crime. Com o avanço das novas técnicas de DNA, era possível uma procura de traços genéticos mais eficaz. Peter de Vries apresentou os métodos para o Ministério Público e os convenceu para que fizessem testes nas calças do garoto. Em agosto de 2008, o Instituto Forense da Holanda analisou os respingos de sangue descobertos no pijama de Nick e encontraram DNA na peça de roupa. Mas infelizmente o material não era compatível com nenhum outro genético apresentado no banco de dados. Foram realizados exames comparativos com essa amostra nos colegas de acampamento de Nick e autoridades envolvidas no caso, mas nada foi compatível. Em março de 2010, o Ministério da Justiça fez exames de DNA em larga escala. 107 homens foram convocados a doarem de forma voluntária amostras bucais. Os resultados foram divulgados e 80 pessoas forneceram o material genético, sendo nenhum compatível. No mesmo ano, o corpo de Jos Barton, o fundador do acampamento, foi exumado para analisar a compatibilidade com o DNA encontrado. As amostras não são correspondentes.
Uma lei estabelecida na Holanda autorizava que fossem analisados o material genético de qualquer indivíduo, sendo suspeito ou não. O objetivo era que com a coleta eles achassem pelo menos algum parente próximo da pessoa que assassinou o Nick. Através de um teste de saliva, mais de 16 mil pessoas foram testadas, sendo a maior operação de coleta de DNA na história da Holanda. Mais uma vez, as autoridades não tiveram sucesso. Mas eles perceberam uma coisa que foi muito importante. Aquele homem que estava de bicicleta, que passou ali onde o corpo do garoto foi encontrado, que falou com o policial, ele não deu a sua amostra de DNA. E a polícia achou aquilo muito estranho. A polícia tinha o nome dele, as suas informações, e achou aquilo estranho. Depois eles conversaram com os familiares dele para saber por que ele não deu a sua amostra, o seu DNA, a sua saliva, e ficou claro que ele simplesmente desapareceu do local onde morava, abandonou tudo, não avisou ninguém para onde iria, e a polícia suspeitou que ele poderia ser o responsável por aquilo. O caso quase foi arquivado, mas os policiais prestaram atenção nisso e foram atrás do homem. Foi constatado que quando a população foi convocada para realizar os testes, como eu disse, o homem chamado Joseph Bresch simplesmente sumiu. A polícia suspeitou que ele poderia ter alguma ligação com o caso e investigaram a sua casa. E foi aí que eles encontraram uma coisa muito importante. Sua escova de dente foi examinada e o DNA encontrado era 100% compatível com o encontrado no corpo de Nick. Com a descoberta, as autoridades divulgaram a identidade do suspeito e mais de 1000 pistas foram recebidas sobre o seu paradeiro. Uma testemunha disse que viu um homem em um município de Barcelona e a polícia se dirigiu até lá. Em 26 de agosto de 2018, há mais de 20 anos da morte de Nick Verstappen, Joseph Bresch foi encontrado em uma zona montanhosa perto da cidade de Castellterçol, na Espanha. Logo depois de ser detido, o homem foi encaminhado para um tribunal pela Polícia Nacional. Nesse local, ele foi interrogado pelos juízes da Audiência Nacional, Alto Tribunal em Madrid, responsável pelos procedimentos de extradição. Ele foi mandado para a Holanda no dia 6 de setembro do mesmo ano. Joseph Bresch já tinha sido investigado por crimes de caráter sexual, onde ele era responsável por vários episódios de abusos contra crianças. Em 1985, ele foi interrogado por um possível crime sexual e que não teve continuidade nas investigações. No ano de 2017, ele viajou para o leste da França e desde abril de 2018 era dado como desaparecido por seus familiares. Joseph apresentava uma especialidade em sobreviver em ambientes desfavoráveis, podendo passar longos períodos em florestas e locais semelhantes. Ele foi acusado formalmente de sequestrar, abusar e matar Nick Verstappen em dezembro de 2018. Ele negou todas as acusações. Além do material genético de Joseph, havia a presença de outros traços de DNA, existindo a possibilidade de contaminação. O advogado de Joseph reivindica que esses outros traços de material genético encontrados nas roupas do Nick sejam analisados e comparados com os de outros possíveis suspeitos. Há um traço de DNA, nada mais. Só isso nunca pode ser o suficiente para uma declaração de evidência. Estou convencido de que meu cliente será libertado em algum momento, porque as evidências são escassas. Espero que todos consigam ver que ele é inocente, disse o seu advogado. O julgamento começou em 28 de setembro de 2020 e durou 3 semanas, e Joseph Bresch se declarou inocente de todas as acusações. Em uma mensagem de vídeo produzida no tribunal, ele disse que em 11 de agosto de 1998, horas antes do corpo de Nick ser encontrado pela polícia, ele estava caminhando perto da floresta quando viu algo e foi olhar por curiosidade, encontrando o corpo do garoto. Ele disse que o seu DNA foi encontrado no corpo do garoto porque ele checou os seus sinais vitais. No total, 27 vestígios do DNA de Joseph foram encontrados no corpo, incluindo na roupa íntima do menino. Ele disse que não tem ideia de como seu DNA foi parar lá. A acusação considerou as afirmações de Joseph como inacreditáveis, dizendo que o considerava o culpado pelo sequestro, abuso sexual e homicídio culposo de Nick, e que a causa da morte do menino não pôde ser concluída, mas a morte do menino não poderia ter sido o resultado de outra coisa senão um ato criminoso, já que ele era saudável e não tinha doenças genéticas. Segundo eles, as evidências na cena do crime indicam que Nick morreu no mesmo local em que seu corpo foi encontrado.
Em 8 de outubro, a promotoria solicitou uma sentença de 15 anos de prisão e tratamento obrigatório ou 18 anos de prisão se o tribunal decidir não impor tratamento obrigatório para Josef Bresch por sequestro, abuso sexual e homicídio culposo de Nick Verstappen e posse de pornografia infantil. Em 20 de novembro, o tribunal considerou Josef Bresch culpado de sequestro e abuso sexual de Nick, dizendo que os múltiplos vestígios do DNA de Josef encontrados no corpo dele, incluindo na roupa íntima do menino, indicavam contato físico prolongado de natureza sexual que Nick não pôde evitar. O tribunal citou a forma como Josef agiu contra outras crianças que envolviam ele colocar a mão na boca de suas vítimas, embora não descartasse a possibilidade de Josef sufocar e matar intencionalmente Nick. O tribunal levou em consideração a possibilidade de que o menino morreu acidentalmente quando ele tentou contê-lo. Com isso, ele foi absolvido do homicídio culposo, mesmo que o tribunal sustentasse que a morte de Nick foi o resultado das ações de Josef. Josef Bresch foi condenado a 12 anos de prisão pelo sequestro e abuso sexual de Nick Verstappen, bem como a 6 meses de prisão por posse de pornografia infantil. O advogado de Josef anunciou que o veredito seria apelado. Com a conclusão do caso, a mãe de Nick agradeceu às autoridades e especialmente ao jornalista Peter Wiers. Peter recebeu de presente da família Verstappen uma camisa do time Ajax, a preferida de Nick, que ele emoldurou em um quadro e o colocou em seu escritório. Peter de Wiers, de 64 anos, foi vítima de um atentado numa rua no centro de Amsterdã, em 6 de julho de 2021. Ele levou vários tiros, o jornalista saiu de um estúdio de gravações quando foi atingido. Ele ficou uma semana no hospital e não resistiu aos ferimentos. Ele tinha muitos inimigos devido às suas investigações sobre o crime organizado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente vê que a polícia ela foi competente nesse caso, os investigadores policiais trabalharam muito para encontrar o responsável por aquilo, mesmo que levou 20 anos. Também foi um caso que aconteceu em 98, né? Como eu falei, as técnicas ali para encontrar DNA e tal não eram tão boas quanto são hoje em dia. Então, por isso que teve a dificuldade da polícia, levou tanto tempo, mas eles trabalharam muito durante vários anos, investigaram uma série de pessoas e por fim conseguiram prender o responsável por aquilo de uma forma bem estranha até, porque a polícia foi inteligente por perceber que uma pessoa simplesmente sumiu e aquilo era muito estranho. E infelizmente, o Peter, o jornalista que foi ali, que ajudou muito a família, ele, assim, vamos dizer que botou o caso na mídia, ele pelo menos viu o desenrolar do caso, né, o ponto final, a conclusão, mas infelizmente ele foi morto de uma forma tão brutal nesse ano, mas pelo menos ele conseguiu ver a conclusão do caso do Nick. Eu acredito que era um caso que ele queria muito que tivesse um fim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.